O Jesus de As Cartas de Cristo. O livro, As Cartas de Cristo, se apresenta como uma obra que, segundo seu autor, é mediada pela voz do próprio Jesus Cristo. Neste relato, Cristo escolhe uma mulher como canal para transmitir suas orientações à humanidade, expressas em 9 cartas que visam oferecer diretrizes para os próximos 2000 anos. O emissor das cartas enfatiza que sua voz deve ser reconhecida como a verdadeira essência de Jesus. Ele declara que não retornará à Terra, uma afirmação que provoca controvérsias, especialmente entre os cristãos ortodoxos, pois desafia a expectativa tradicional de um retorno físico. O Jesus das cartas argumenta que sua vibração espiritual é tão elevada que não poderia ser contida em uma forma humana. As cartas têm um caráter reflexivo, com o Jesus das cartas denunciando a deturpação de seus ensinamentos ao longo dos séculos. Ele se sente compelido a corrigir mal-entendidos e esclarecer pontos obscuros, questionando a crença de que ascendeu aos céus em um corpo material. Para ele, essa ideia perpetua um mito que ofusca a verdadeira espiritualidade. O autor critica os rituais religiosos e a forma como as instituições se afastaram dos ensinamentos essenciais que ele trouxe. Suas críticas também se estendem aos judeus da época, destacando as tensões entre ele e os líderes religiosos, além da preocupação de sua mãe, Maria, sobre o impacto de suas ações. Outro aspecto importante abordado nas cartas é o ego humano, visto como a raiz do sofrimento. Cristo critica os meios de comunicação por promoverem negatividade e adversidades, utilizando uma linguagem profunda e lúcida que revela a sabedoria. A obra, As Cartas de Cristo, aborda a interconexão entre diferentes mestres espirituais ao afirmar que figuras como Jesus, Maomé e Buda estão em constante desenvolvimento espiritual, assim como toda a humanidade. Nesta perspectiva, o autor sugere que esses mestres não apenas coexistem em um nível espiritual elevado, mas também compartilham um propósito comum: guiar a humanidade em sua evolução espiritual. Cristo enfatiza que a verdadeira essência dos ensinamentos desses mestres está interligada e que, apesar das diferentes tradições e contextos, todos estão contribuindo para a ascensão à consciência crística. Essa ideia sugere que a sabedoria e os ensinamentos de cada um têm um papel importante na formação de uma compreensão mais ampla sobre a espiritualidade e a existência. Além disso, a obra propõe que as lições de amor, compaixão e verdade, comuns a todos esses mestres, são fundamentais para a transformação espiritual da humanidade. Dessa forma, a interconexão é vista como uma rede de ensinamentos que transcende as barreiras religiosas e culturais, promovendo um caminho coletivo em direção ao crescimento espiritual e à harmonia universal. Através dessa abordagem, o livro convida os leitores a reconhecerem a unidade essencial entre as diversas tradições espirituais, enfatizando a importância de uma espiritualidade mais inclusiva e holística. Sumário das cartas. Carta 1. Cristo fala de suas razões para ter retornado e ditar estas cartas. Diz que a humanidade atrai as suas próprias desgraças por meio de seus pensamentos e ações. Explica o porquê da sua verdadeira missão na Terra não ter sido registrada corretamente. Diz que não existe o pecado contra Deus, e que a nossa verdadeira fonte da existência não foi compreendida. Ele descreve as 6 semanas que passou no deserto e o que realmente aconteceu, o que ele aprendeu e como o conhecimento o transformou de rebelde em um mestre e curador. Carta 2. Continua a história de sua vida na Terra, o retorno com sua mãe para Nazaré e a recepção que teve. Sua primeira cura em público e a tremenda reação. A escolha dos discípulos. Seus verdadeiros ensinamentos. Carta 3. Continuam os incidentes de sua vida, os ensinamentos, a consciência de que seu tempo na Terra seria abreviado pela crucificação. As coisas que ele fez para provocar a ira dos líderes religiosos judeus. O que realmente aconteceu e o que foi dito na última ceia, a atitude dos discípulos, e a verdade em relação à sua ascensão. Carta 4. Cristo retoma o fio de seus ensinamentos na Palestina e diz que ele, Maomé, Buda e todos os outros mestres continuam a desenvolver-se espiritualmente até que todos tenham ascendido à consciência crística.
Cristo fala da verdade a respeito do relacionamento sexual, dizendo que a atitude entre os homens e as mulheres vai finalmente mudar. Haverá progresso espiritual e nascerão crianças com um novo potencial espiritual. Cartas 5 e 6. Cristo começa a explicar os verdadeiros processos da criação. Ele faz alusão às crenças da ciência e das doutrinas religiosas, as rejeita e define a verdade do ser. Menciona a verdade a respeito do ego humano, o meio para a individualização terrena, e portanto necessário, mas também fonte de todo o sofrimento. Carta 7. Cristo explica a verdade a respeito do ato sexual, o que realmente acontece espiritual e fisicamente. Como as crianças nascem em diferentes níveis de consciência. Explica o lugar do homem e da mulher na ordem do mundo. Carta 8. Cristo explica a realidade dos homens e das mulheres, como viver segundo as leis da existência e como entrar em um estado de bem-aventurada harmonia de ser, no qual todas as coisas são abundantemente providas, a saúde é restaurada e a alegria se torna um estado natural da mente. Cada indivíduo pode alcançar esse estado interior de bem-aventurança e a paz se tornará então a norma. Cristo alinha as conclusões de suas outras cartas e diz claramente às pessoas como superar o ego, como ganhar a verdadeira autoestima e experimentar a alegria da paz interior. Ele fala do racismo e dá uma mensagem pessoal de coragem e amor para todos aqueles que foram atraídos por suas cartas. Na carta 9, Jesus enfatiza que sua missão na Terra foi guiada apenas pelo amor e ensino da verdade da existência. Ele explica que a crença na salvação pela morte de Jesus na cruz é errônea e que as pessoas precisam estar abertas para compreender a verdadeira natureza da vida e das leis da existência. A leitura ou audição em audiolivro das cartas tem causado profundas transformações espirituais, segundo muitos leitores que relatam experiências de amor divino e harmonia interior, sentindo-se tocados por uma luz radiante, que os conecta a um poder criativo que permeia toda a existência. As cartas de Cristo não apenas oferecem reflexões sobre a vida e ensinamentos de Jesus, mas também convidam à reinterpretação dos dogmas e à busca por uma espiritualidade autêntica, pautada pelo amor e pela verdadeira compreensão da vida. E visite o nosso blog Vestígios da Luz. Compartilhe este vídeo. Até a próxima. O Jesus de As Cartas de Cristo.